Salve, moçadinha, quem vos fala é o professor Israel Matos. Seja bem-vindo ao canal e se você ainda não é inscrito, antes de começar a assistir o vídeo, inscreva-se, curta, comenta, divulga para a família, divulga para os amigos. Vamos lá, e vamos começar a nossa aula hoje falando de medidas e unidades. Medidas e unidades. O conhecimento físico do mundo se estabelece a partir de relações quantitativas e qualitativas entre as grandezas envolvidas em determinado fenômeno. Faz parte da pesquisa científica identificar quais são as grandezas importantes e como medi-las. O objetivo dessa aula é que você compreenda o que é uma grandeza, o que é medida e que conheça alguns caminhos para a construção do conhecimento científico. Antes da gente prosseguir com a nossa aula de medidas e unidades, eu vou deixar 7 perguntas para que vocês possam responder o que você já sabe. Observe os objetos na figura. Os instrumentos mostrados servem para realizar algumas medidas. 1. Você conhece algum desses instrumentos? Quais? 2. Quais grandezas poderiam ser medidas com os instrumentos que você conhece? 3. O que é grandeza? 4. O que significa medir uma grandeza? 5. Quais são as unidades de medida de distância? 6. Quais são as unidades de medidas do tempo? 7. Quais são as unidades de medidas de massa? Então responda no seu caderno. E assim que a gente terminar a aula de medidas e unidades, volte nessas 7 questões para comparar o que você sabia com o que você aprendeu. Vamos falar de grandezas. Grandezas é tudo aquilo que se pode medir. Mas o que é medir? Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, área com área, comprimento com comprimento, volume com volume, velocidade com velocidade e por aí vai, tornando uma delas como parâmetro. Assim, para medir a altura de uma porta, por exemplo, podemos tomar como padrão de comprimento o palmo e comparar o tamanho do palmo com o tamanho do objeto a ser medido, no caso a altura da porta, verificando quantas vezes a altura da porta é maior ou menor do que o palmo. Para medir a massa de um corpo, é preciso escolher um padrão de medida de massa, o quilograma, por exemplo, e comparar a massa a ser medida com esse padrão. As medidas podem dar para a ciência um caráter mais universal. Não essa universal que está aparecendo aqui. Estabelecidos os padrões de medida, elas não dependem mais dos fatores culturais. Isso permite a obtenção de conhecimento mais objetivos sobre a realidade, já que eles independem da interpretação das pessoas. Se um objeto mede 1 metro, por exemplo, ele medirá 1 metro no Brasil, ou 1 metro no Japão, ou em qualquer país da África, independente das crenças das pessoas envolvidas na sua medição. Por isso, o conhecimento científico muitas vezes é chamado de conhecimento positivo, pois pretende ser o mais isento possível da trajetória cultural do cientista. Nessa perspectiva, o conhecimento científico sobre a realidade implica, então, em tentar minimizar o efeito das crenças pessoais sobre a observação e a interpretação da realidade. A produção desse conhecimento segue um método chamado de método científico. De acordo com esse método, é fundamental observar a natureza, levantar questões sobre o seu funcionamento e buscar respostas para essas questões. Para isso,
Muitas vezes os físicos realizam experimentos, medindo uma porta com uma trena. Experimentos constituem-se na reprodução de fatos observados ou inseridos na natureza. Porém, em um ambiente controlado, como um laboratório, sob condições determinadas, que permite analisar os efeitos de cada uma das grandezas envolvidas no fenômeno. Além disso, como parte do processo, deve-se divulgar, sobretudo, à comunidade científica o que se fez e o que se descobriu após a realização do experimento. Essa divulgação pode acontecer pela publicação de artigos em revistas e jornais científicos reconhecidos internacionalmente e pela participação em eventos, como congressos, simpósios, seminários e etc. O acelerador de partícula é um aparelho gigantesco no qual os físicos realizam experimentos que buscam simular a origem da matéria. Você já pode ter ouvido falar em várias unidades de medidas de comprimento, como a polegada, uma TV de 32 polegadas, metro, uma parede de 2 metros de altura, jarda, uma falta cometida a 2 jardas da grande área, légua, uma cidade fica 2 léguas uma da outra, ou palmo, um buraco de 7 palmos de profundidade. Qual dessas medidas é maior e qual é a menor? Respondei. Para evitar confusões com as diversas unidades de medida, a Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, criou o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como CI. O CI é um sistema de unidades de medidas que pode ser utilizado em todos os países para realizar medidas padronizadas, adotando-se uma unidade padrão para cada grandeza física. Atualmente, com a globalização da economia, o CI tem sido cada vez mais utilizado para facilitar as transações comerciais entre diferentes povos, que costumam utilizar sistemas de medidas diferentes. Desafio. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Letra A, massa, B, volume, C, superfície, D, capacidade e comprimento. Então eu vou deixar esse desafio para que vocês possam responder. Depois eu trago a resposta para vocês. Moçadinha, com isso a gente fecha a nossa aula de hoje. Ela foi só uma introdução de medidas e unidades. Ok? Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse assunto de medidas e unidades. Então eu encontro vocês na próxima aula. Abraço!